E na questão do Darwin? Porque aí vem o Darwin com a evolução, de como isso foi evoluindo, né? Sim, eu dou um exemplo muito bom que é o dos mamutes pigmeus. Que animais grandes em ilhas tendem a ficarem pigmeus. É uma tendência evolutiva. Por quê? Aí dando um exemplo rápido. Isso é o que eu coloco didaticamente no meu livro. Mamutes, tamanho era documento. Então, por exemplo, ele não seria comido por um tigre dente de sabre. Né? Então, os mamutes que nasciam maiores tinham mais chance de sobreviver, de propagar sua espécie. Você tinha mamutes gigantescos. Porém, um pequeno grupo de mamutes, lá em uma ilha da região que hoje é Estados Unidos, não lembro exatamente qual, que se desprendeu e um grupo virou uma ilha, um pedaço do continente se desprendeu, virou uma ilha, e um grupo de mamutes ficou ali preso. E aí o jogo virou. Para sobreviver, eles tinham que diminuir de tamanho, né? Exatamente. Por quê? Por quê? Não tinha predadores ali para eles. Não precisava daquele tamanho todo. Mas não necessariamente isso. A comida na ilha era escassa. Claro. Então, quanto maior o seu corpo, mais comida você precisa para sobreviver. Logo, mais dificuldade você agora terá de sobreviver nessa ilha. Logo, os mamutes grandes começaram a ter mais dificuldade de sobrevivência e os mamutes que nasciam menores, né, com uma mutação genética ali que nasciam menores, precisavam de menos comida. Mais chance de sobreviver, mais chance de propagar a sua espécie. 1000 anos depois, 2000 anos depois, você tem uma espécie nova de mamutes pigmeus naquela ilha. Olha aí. Por isso que animais grandes em ilhas tendem a diminuir de tamanho. Isso é seleção natural agindo. E eu dou esse exemplo no livro. E eu até falei pro Pirula, né, cara, que eu acho que é a grande treta aí do negócio do Darwin, cara, vem pelo nome, entendeu? Se os caras tivessem chamado de teoria da adaptação, eu acho, cara, que não ia ter tanto problema igual tem, entendeu? Por exemplo, o caso que você deu agora é um exemplo. O que aconteceu com os mamutes? Eles se adaptaram a viver naquele pedaço de terra pequeno. Entendi. Porque o lance da evolução, qual que é o grande problema? Isso eu conversei com o Pirula quando eu vim aqui. Bate de frente. Porque a evolução, você sempre acha que uma coisa evoluiu, quer dizer que a outra acabou. Essa é a visão intuitiva de qualquer pessoa. Cara, evoluiu igual Pokémon. Pokémon não, porque o Pokémon outro, ele ainda existe, né? Sim. Mas uma coisa evolui, quer dizer que ela ficou melhor do que a outra que é. E não é isso, né, cara? Eu até falei pra ele, cara, se o pessoal tivesse chamado de teoria da adaptação, que é mostrar como a espécie ela tem que se adaptar a viver naquele ambiente que mudou, ou que a ilha que desprendeu, ou que o lugar que ficou mais quente, mais frio, ou que a comida mudou de... Cara, eu acho que uns 80% da treta que existe ia desaparecer. É possível. Você não acha? É possível. Talvez não batesse de frente também com questões religiosas. Exato, não ia bater questão religiosa, não ia ter esse negócio do... mas se o ser humano existe, por que o macaco ainda existe? Isso não ia ter, cara. Porque, porque a gente adaptou, o macaco tá lá adaptado ao mundo dele, nós estamos adaptados ao nosso e tá tudo bem, entendeu? Viver assim. O nome ficou meio como uma afronta, né? A ideologia local que predominava. Exato, cara. Né? Bateu de frente. Exato. Então, eu acho... É interessante isso da adaptação, porque a gente acha que a gente é evoluído mais do que um peixe, porém na água a gente morre afogado, a gente não respira. E um peixe sobrevive. Então, na verdade, não é que um está acima do outro. Ele é adaptado para aquele ambiente onde ele está. Exato, cara. Exatamente. Um peixe nada muito melhor que a gente. Claro. Nós não estamos adaptados para viver na água. Exatamente. Na água ele é muito mais evoluído que a gente, digamos assim. Né? Exato isso, cara. Humano otário, olha essas coisas, deudos, nem tem nadadeiras, seu idiota, cara. Sabe? Exato. Então, cara, isso é um negócio que eu tenho, cara. Se os caras tivessem chamado de adaptação, cara, ia ser assim, a vida do Pirula, por exemplo, que é o cara que bate muito de frente, ia ser muito mais fácil, cara. Tadinho dele, né? Muito, cara. Ia ser muito mais tranquila, cara. Porque aí, cara, não tem, cara. Nós estamos se adaptando a viver nesse mundo aqui, cara. Sim. O peixe está adaptado a viver ali, o macaco ali, o mamute lá na ilhazinha, nós aqui na cidade, porque o ser humano, num determinado momento, teve que se adaptar a viver na cidade. Nós estamos adaptados. Sim. Se levar a gente pro meio do mato, a gente morre, cara. O índio tá lá de boa e a gente morreu. Morre. Não somos mais acostumados com esse ambiente. Exato. Então, eu acho que... Você acha que faz sentido? Eu acho que faz sentido. É um pensamento válido.